Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast sobre investimentos. Neste mês, nós falaremos sobre como foi a rentabilidade dos planos administrados pela Energisa-Prev no mês de junho e como se comportou o mercado financeiro local e internacional. Quem está aqui comigo hoje é o Fabiano, nosso gerente de investimentos. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Olá, Débora. Olá a todos. Fabiano, para a gente começar, eu gostaria que você falasse como se comportou o mercado financeiro internacional no mês de junho. Muito bom. Débora, em junho, o grande destaque do mercado internacional foi o primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump. O desempenho do candidato Biden foi aquém do esperado pelos democratas. Isso repercutiu de maneira geral no mercado. Entendi. E quais foram os impactos dessa corrida aí presidencial no mercado financeiro? Boa pergunta. Bom, primeiro teve essa questão do desempenho entre Biden e Trump, que foi os democratas agora discutem se Biden continua na corrida eleitoral ou não. Mas o grande ponto, quando a gente fala de corrida presidencial, principalmente nos Estados Unidos, parece tão longe da nossa realidade, mas não é. O que a gente fica de olho, o mercado todo presta muita atenção, é a plataforma de governo de cada um dos candidatos. Então, para a gente ter uma ideia como é que funciona e os impactos no mercado financeiro. O Biden afirmou que a posição, quer aumentar a posição geopolítica dos Estados Unidos e a força americana. Certo? Consolidando o forte crescimento. Isso repercute no mercado financeiro como um crescimento global, um crescimento econômico. Isso, por um lado, é positivo. Agora, e controle de inflação também, o Biden é um pouco mais preocupado. Já o Trump afirmou que ele tem a intenção de encerrar a guerra da Rússia com a Ucrânia. Inclusive, poderia os Estados Unidos deixar a OTAN. Isso repercutiu, de certa forma, negativamente para o mercado. Outro ponto discutido por Trump na sua plataforma de governo seria renegar alguns compromissos climáticos de 2030. Isso também não repercutiu muito bacana. Do ponto de vista econômico, o Trump quer impor tarifas mais pesadas para importação. Ele é um pouco mais protecionista da economia americana. Então a gente fica de olho como está o desempenho de cada candidato, suas plataformas de governo e como isso pode impactar o mercado. Entendi, Fabiano. Agora que você deu aí um panorama geral, né, sobre o mercado internacional, eu queria que você falasse sobre como tudo isso afetou aqui o mercado local, se falando de Brasil. Muito bem. Bom, o desempenho aqui no mercado local, ele foi muito mais impactado por fatores internos, principalmente com a incerteza em relação ao compromisso do presidente com a política fiscal. Ainda está sendo muito discutido isso e repercutindo, principalmente na curva de juros. Por outro lado, essa volatilidade parece estar impulsionando a busca por soluções. Ou seja, por um lado, o presidente dá sinais de que não terá o controle de gastos, a curva de juros se movimenta, ou seja, os mercados se movimentam, gera muita volatilidade e o governo parece procurar algumas soluções. Nesse sentido, o Fernando Haddad anunciou alguns cortes significativos no orçamento, que a gente vai ver se isso vai se confirmar na produção da peça orçamentária para o ano que vem. Outro destaque importante, que a gente até comentou no nosso videocast anterior, foi com relação ao Comitê de Política Monetária, o Copom, principalmente quanto à sua posição de manutenção da taxa de juros, em que a decisão foi repartida, não foi unânime. Isso gerou um estresse no mercado bem significativo. Já nessa reunião, a taxa foi mantida, sinalizando que, de fato, não haverá mais corte de juros, certo? Só que a decisão foi unânime, então isso para o mercado ficou, de certa forma, apaziguado. A taxa Selic segue a 10,5%. A gente se manteve, a gente acredita por um tempo relativamente longo. Entendi. Fabiano, com tudo isso, como que se comportou os planos aqui da Energisa-Prev, se falando de plano Energisa CD e Energisa Sudeste? Como que foi a rentabilidade no mês de junho? Legal, vamos lá. O Energisa encerrou o mês de junho com rentabilidade de menos 0,31, impactado muito pela curva de juros que abriu, como a gente comentou, a questão fiscal. Mas em 12 meses, o plano acumulou uma rentabilidade de 5,51. Aquele olhar de longo prazo está positivo, com tendência que a gente acredita que ainda vai ser positiva. Já o Sudeste encerrou o plano
no campo positivo, a 0,27%, e em 12 meses acumula 8,68% de rentabilidade positiva. Legal. Fabiano, eu queria que você, para a gente poder encerrar aqui nosso bate-papo de hoje, que você falasse um pouco sobre a sua expectativa para o próximo mês, para o mês de julho. Legal. O mercado ainda espera, nós esperamos ainda um terreno de volatilidade. A gente espera que julho ainda vai ser um mês de volatilidade, ou seja, subidas e quedas dos preços dos ativos, principalmente da curva de juros. A maior expectativa agora se refere quanto ao controle de gastos. O mercado entende que o governo tem que sinalizar de que haverá controle de gastos para que essa curva de juros, principalmente na parte mais longa, aqueles vencimentos mais longos, eles comecem a reduzir e a gente começa a capturar uma rentabilidade mais positiva no nosso plano. Certo. Aliado a isso, teve no dia 11/7 a questão da reforma tributária, que o mercado está olhando isso com cuidado, apesar de ser alguma coisa que vai ser implementada escalonada e vai começar a valer em 2031, mas já está sendo votada agora e seus impactos podem... Já pode ter impactos. Já pode começar a impactar o mercado de alguma forma significativa já de antemão. Então, no dia 11 foi votado na Câmara, inclusive existia uma discussão se a carne ia ter imposto, não ia ter imposto, então você vê como esses movimentos afetam o mercado, os preços, inflação, juros, afeta tudo. Então, a gente está de olho, controle de gastos e como é que vai caminhar a reforma tributária. Legal, então as expectativas aí são boas, acredito que tudo vai entrar nos eixos aí nos próximos meses, né, Fabiano? De maneira geral, a nossa expectativa para o segundo semestre é positiva, certo, principalmente com a questão dos juros nos Estados Unidos, que a gente entende que vai começar a sinalizar um corte já em setembro. Isso pode aliviar um pouco os preços, começar a trazer fluxo positivo para o Brasil, pode repercutir na Bolsa. Enfim, a nossa expectativa é muito boa para o segundo semestre. Legal. Bom, é isso, pessoal. Gostaria de te agradecer, Fabiano. Muito obrigada pelos comentários de hoje. Obrigado, Débora. Obrigado a todos. E é isso, continue nos acompanhando por aqui, deixe abaixo do vídeo se você tiver alguma dúvida, se restou algum questionamento que você deseja fazer, ou entre em contato pelo nosso 0800 372 7738, que os nossos especialistas estarão à prontidão para esclarecer aí todas as dúvidas possíveis, tá? E não deixem de nos acompanhar por aqui pelo YouTube e as nossas redes sociais. Até logo, pessoal! Até a próxima.